quinta-feira, na Antena Minho, os líderes bracarenses das juventudes partidárias debatem na rádio as políticas locais e nacionais para os jovens. Ideias com J. À quinta-feira, entre as 19 e as 20. Também disponível em podcast em antenaminho.pt e no Facebook Antena Minho. Duas boas-vindas para mais um Ideias com J. Às quintas-feiras, pouco depois das 19 horas, repetimos ao domingo, logo a seguir às 9 da manhã, um Ideias com J que pode ser acompanhado no Facebook do jornal Correio do Minho. Dar as boas-vindas ao António Joaquim, pela JCP, ao Manuel Barbosa, pela JSD, e ao Eduardo Miranda, pela Iniciativa Liberal. Desejar um bom ano aos participantes do programa de hoje e também um bom ano para aqueles que nos acompanham a esta hora. Vamos começar hoje pelo Eduardo Miranda, da Iniciativa Liberal, que escolheu como tema central da sua intervenção as questões ligadas à saúde, que continuam na ordem do dia, com todas estas situações que vamos conhecendo de constrangimentos nas urgências, tempos de espera bastante longos, e com os partidos mais à direita a culparem os partidos mais à esquerda pela destruição do Serviço Nacional de Saúde. Ora, muito boa tarde. Eu gostaria, antes de mais, de cumprimentar o resto do painel e os ouvintes. Gostaria também de desejar um bom ano e de desejar muita sorte a quem tiver que se dirigir às urgências dos hospitais públicos, porque realmente o estado da saúde atingiu um estado lastimável e, claro, nós temos que atribuir culpas ao Estado, ao Governo, a um Governo radicalizado que fez acordos com partidos radicais e que, por pura ideologia, decidem impedir os particulares de apresentar soluções à população. A geringonça, ao segregar cada vez mais o público e o privado, cria hospitais para ricos e hospitais para pobres, oprimindo dessa forma os mais desfavorecidos que, devido ao entupimento dos hospitais, não conseguem procurar outros serviços. A Iniciativa Liberal é o único partido que pretende alargar o SNS também a toda a capacidade hospitalar do país, para que realmente estas preocupações sociais possam ter resposta e para que as pessoas possam, de facto, não ter serviços de urgência próximos disponíveis, e para que não tenham que esperar 2 anos por uma consulta que pode nem sequer acontecer, como já tem havido alguns relatos. Mas nem é muito disso que eu venho falar hoje. Esses casos já têm sido passados na comunicação social de forma regular e constante, não são novidade para ninguém. Aquilo que eu venho falar é que não são apenas os utentes que têm sido lesados pelo Estado, porque os serviços de saúde neste país são pagos e são muito bem pagos, mas também alguns profissionais de saúde que se calhar têm passado um pouco ao lado de todo este clima, que são os enfermeiros. Os enfermeiros a enfermagem é uma profissão que é muito mal paga e tem havido alguns indicadores preocupantes que têm surgido nos últimos tempos, que nos levam a levantar estas preocupações. A enfermagem é uma profissão em que os profissionais são muito maltratados, é uma profissão desgastante, trabalho por turnos, há fraca progressão de carreira, não se dá vantagens a quem quer estudar, ao contrário do que acontece com outros profissionais de saúde. Os enfermeiros vêem-se muitas vezes em um elevado número de processos judiciais. Existe a predominância de contratos precários e, como já é natural na saúde, também um excesso de horas de trabalho. A Iniciativa Liberal e tudo isto para receber um enfermeiro que acaba de se formar recebe 1.200 euros brutos, que são valores que é muito fácil de se ganhar em trabalhos muito menos exigentes, com muito menos responsabilidade. Há até alguns supermercados que se calhar já pagam isso. Olhando para alguns dados que eu encontrei na Pordata e na Ordem dos Enfermeiros, também vejo com alguma preocupação o número de enfermeiros que têm imigrado. E vejo também o aparecimento de um dado que é difícil de calcular, que é o abandono da parte dos enfermeiros, não do país, mas da profissão. Começa-se a ver enfermeiros a abandonar a profissão, a tirar outros cursos,
para fugir a este desgaste e a estas condições miseráveis de trabalho a que são submetidos. E, portanto, a Iniciativa Liberal é um partido que está à procura de soluções para dar aos enfermeiros. Desde logo, de modo a aumentar os rendimentos, começar logo pela redução de impostos, para que os enfermeiros possam ter um maior rendimento no imediato, mas não só, dar outras vantagens aos enfermeiros, nomeadamente a nível de quem quer estudar, dando as mesmas vantagens que são dadas, por exemplo, aos médicos, para que possam progredir na carreira e para que possam mais facilmente atingir rendimentos mais elevados, para que possamos também retê-los no país e não obrigá-los a procurar outras alternativas, não só fora do país, mas noutras áreas, porque enfermeiros são muito necessários para o nosso país e para a qualidade da nossa saúde. Muito bem, eu vou ouvir agora a opinião do António Joaquim sobre esta questão da saúde. António Joaquim é da JCP. A saúde, que é um tema sempre caro aos comunistas, mas este Serviço Nacional de Saúde parece empurrar mais as pessoas, os utentes, para o setor privado e para a procura de terem de encontrar seguros de saúde em alternativa, e, como se sabe, também não são assim tão baratos como isso. Eu queria desde já agradecer o convite, não é? Cumprimentar aqui todos os presentes, aqueles que nos ouvem, e também desejar um bom ano a todos. Acho que efetivamente há aí uma questão-chave do que disseste, Rui, que é: este SNS parece empurrar os utentes para o privado, não é? E isto não é do nada. Acho que até queria fazer aqui um paralelismo, que é a situação do SNS ao dia de hoje não é isolada da situação política nacional. O que nós verificamos é que nos sucessivos governos PS, PSD e CDS têm tentado descaracterizar e destruir o SNS em prol dos serviços privados, não é? Isto, pronto, e até a nível nacional podemos ver o que é que a subordinação aos interesses privados e a submissão aos ditames da União Europeia provocam, não é? Os prejuízos ao desenvolvimento nacional, agravam a desigualdade, limitam liberdades, fragilizam os serviços públicos, valorizam salários, não é? Pensões e reformas, a par de 25 milhões de euros de lucro diário dos grupos monopolistas. E acho que a questão central é essa, é que há uma intenção dos sucessivos governos que praticam a política de direita de descaracterizar o SNS, de o desvalorizar a um ponto em que não seja possível mais ter este serviço público, não é? E, portanto, é um bocado esta ideia que os protagonistas da política de direita perceberam, que é através da desvalorização, e até na casa dos enfermeiros, e pegando também nos médicos, das muitas lutas que têm feito, através da desvalorização profissional e salarial dos profissionais do SNS, que se criam as condições necessárias, as condições objetivas que conduzam à redução significativa da atividade dos serviços públicos, não é? Às longas filas que temos, intermináveis, impossíveis, não é? Para o tipo de serviço que é, inclusive, já verificamos, à transferência progressiva de cuidados e até de fundos para o setor privado. E até dava aqui, assim, 2 exemplos. Acho que um mais gritante é este Orçamento de Estado agora aprovado, não é? Exclusivamente pelo PS. Tem nele complementado 56% do Orçamento de Estado para a saúde vai direto para o privado. Não é? Mais de metade do orçamento para a saúde vai direto para o privado, e isto tem uma clara marca ideológica. E até dava aqui um exemplo mais próximo de nós, não é? Em que o PCP apresentou a construção de um projeto de construção de uma nova aula cirúrgica no Hospital de Braga, na Câmara Municipal de Braga, proposta que foi aprovada por unanimidade por todas as forças políticas. Apresentando a mesma proposta na Assembleia da República, foi chumbada pelas mesmas forças que a aprovaram aqui na Câmara Municipal. E eu acho que isto é visível, desde já, mostra uma falta de coerência em torno destas questões. Mas mostra cá esta ideia de subverter o Serviço Nacional de Saúde, de o tornar inoperável, não é? E de forçar a transferência, tanto de cuidados como de fundos, para o privado. Isto é uma operação que está em curso, que não vem da geringonça, vem antes disso, e até podemos ver a nível legislativo. Mas foi com o Partido Socialista e com a chamada geringonça que, por exemplo, que houve um retrocesso no que tem a ver com as parcerias público-privadas no domínio da saúde.
Sim, mas isso era precisamente eliminar uma certa promiscuidade entre o poder económico e o poder político, não é? E até diria uma coisa, acabou-se, por exemplo, com as taxas moderadoras, não é? Até podíamos ir mais longe. O PCP fez a proposta e foi aprovado na Assembleia da República, apesar de não ter sido cumprido, em 2018, da criação do Laboratório Nacional do Medicamento, que até teria, pronto, não tem a ver necessariamente com o SNS de uma forma direta, mas até, por exemplo, para o Covid teria dado um passo muito positivo. Portanto, e não culpava aqui a geringonça, até andava um bocado mais para a frente e diria, quando o PS não quis mais fazer acordos, não quis mais avançar com uma forma progressista no país, não é, de reconquista, reposição de direitos, foi aí que se verificou que o SNS começou a cair. E nós sabemos que o SNS público é quem realmente beneficia a população, tal como foi visível, não é, no Covid. E até, pronto, nós sabemos das insuficiências que o privado tem, de uma falta de equipamentos brutal, de uma falta de resposta imediata, não é? Mas pronto, com o tempo conseguem resolver as coisas. Mas pronto, eu colocava isto nesta ótica, não é? Tanto o SNS como a escola pública, como muitos outros setores essenciais do Estado, há uma tentativa clara de desvalorização deles para os privatizar e colocar à frente os interesses do privado. Muito bem. Depois da opinião do António Joaquim da JCP, as boas-vindas ao Manuel Barbosa, que se estreia no Ideias com J, secretário-geral da JST de Braga. A questão da saúde é uma questão marcadamente ideológica. Sim, Rui, boa tarde a todos. E começando desde já pelo ponto que o António Joaquim levantou, muito do problema aqui tem a ver, de facto, com a gestão que foi feita do SNS nos últimos 8 anos pelo PS e pelos governos do PS apoiados pelo PCP e pelo Bloco. A questão do fim das PPPs, que foi desastrosa em vários pontos do país e foi claramente desastrosa no Hospital de Braga, aqui perto, é grande parte da culpa desse problema. Aquilo que se fez ao eliminar as PPPs foi retirar meios ao SNS que o Estado não conseguia suprir por si. Foi retirar capitais privados ou do Estado ou do setor social do SNS que o Estado não tinha como substituir. A insistência em rejeitar usar esta capacidade instalada da sociedade portuguesa de hospitais, de médicos, etc., é uma questão puramente demagógica e impossível de justificar. Para além disto, há um grande problema no SNS que tem a ver com os médicos, com a fuga dos médicos, sobretudo para o setor privado, mas também para outros países, médicos e vários profissionais de saúde. Aquilo que o PSD tem dito, e mesmo o Montenegro tem falado muito desta questão sobre este tema, é que há dois problemas aqui. Há um problema salarial, que é de facto impossível de evitar. Muitos dos profissionais da área da saúde recebem mal, e sobretudo recebem mal para a carga de trabalho que têm, e isso precisa de mudar. E há um problema também das condições de trabalho. Essa é, aliás, a principal razão, até talvez mais do que a razão salarial, que leva muitos médicos em Portugal a preferir trabalhar no privado do que trabalhar no SNS. Tem a ver com o facto de que as equipas no SNS são demasiado pequenas para a carga de trabalho que têm e acabam o trabalho exaustas. Tem a ver com a falta de enfermeiros para o número de pacientes que têm. Tem a ver com as condições do material, com a disponibilidade de medicamentos, com as condições das instalações do SNS. São as duas questões, a questão salarial e a questão das condições de trabalho, que levam o SNS a ter dificuldade em reter profissionais, e são as duas questões que o PSD se propõe a abordar na próxima legislatura. O Eduardo Miranda trouxe aqui a questão da enfermagem, e todos nós vamos tendo conhecimento, vamos sabendo, até por uma questão de proximidade em relação a muitos enfermeiros, familiares, ou daquilo que a comunicação social tem relatado, da saída para o estrangeiro e, em muitos casos, agora já aqui, a abandonarem a profissão. Como é que se resolve esta situação? É despejando mais dinheiro? Ou qual é que é, claro, na opinião? Como digo, não diria de esperar. Acredito sim que há duas questões transversais aos profissionais de saúde que requerem maior investimento do SNS e que passam por estas duas questões. Uma, a questão salarial. Os profissionais de saúde hoje em dia são mal pagos em Portugal, recebem mal comparado com o que podem receber fazendo as mesmas funções no estrangeiro, têm uma qualidade de vida menor do que a que teriam no estrangeiro com os salários lá e recebem mal para o trabalho que têm. E há a questão das condições de trabalho. Aquilo que é verdade que há muitos, sobretudo na enfermagem, até do que na medicina, há muitos profissionais que fogem para o estrangeiro, mas aquilo que se vê, por exemplo, nos médicos é sobretudo uma dificuldade do SNS de os reter e um desejo dos médicos de fugirem para o privado, onde as condições são melhores, onde o rácio entre os enfermeiros e os pacientes é maior, e são as duas questões
tanto para os médicos, mas também para os enfermeiros e para os profissionais de saúde em geral, as questões que o PS identifica e que se resolvem com o maior investimento no SNS. Eduardo Miranda. Eu tenho que comentar uma afirmação que fez, que é, eu não concordo que a saúde seja uma questão ideológica, ou pelo menos não deveria ser. Eu acho que nós devemos ser pragmáticos e procurar soluções que respondam às necessidades da população. Depois, eu, por exemplo, queria fazer aqui uma pergunta que é, por que não, por exemplo, fazer com que o Estado participe, como acontece noutros países, consultas no privado, de forma a reduzir Faz esse só aspecto. Sim, mas não é assim, não é assim tão linear quanto isso, nem toda a gente tem acesso a esse tipo de comparticipações. E pronto, eu também não concordo que os profissionais tenham sido desvalorizados. Os profissionais do SNS, acho que há um fator económico que tem vindo a acontecer e que não pode ser ignorado, que é o número de profissionais de saúde e o número de funcionários públicos que o país tem vindo sempre a aumentar. E, portanto, também para um governo também é um bocado difícil, não é? Nós vermos o número de profissionais aumentar e conseguirmos lidar com isso. E por isso é que os particulares são tão importantes nesta questão. Porque nós não podemos assumir que o Estado vai ser capaz de fazer tudo, principalmente quando nós temos um Estado que tem sido sistematicamente incapaz de assistir às necessidades profissionais de várias classes, ou seja, não é só de enfermeiros, é de professores, de médicos, etc. Isto é transversal a todas as classes, não é apenas aos enfermeiros. E, portanto, nós não podemos pensar no Estado como um objeto todo poderoso que tem dinheiro ilimitado e que vai conseguir resolver os problemas de toda a gente. Nós temos que permitir que os particulares também façam parte da solução. E mesmo se os particulares tiverem a ideia de fazer algum dinheiro, não há problema nenhum com isso. As pessoas para viver precisam de dinheiro para viver e, portanto, não há mal nenhum em uma pessoa ou uma instituição fazer algum dinheiro se com isso estiver efetivamente a resolver problemas da população. Pronto, e com isto António Joaquim. Aqui A umas revelação últimas, foi feita umas últimas palavras em torno disto, não é? Acho que pronto, até colocando aqui uma série de questões, não só tocando numa, acho que a questão do PPP é interessante, não é? Porque as PPPs servem para cobrir buracos, não é? E mesmo essa questão da comparticipação é de certa forma uma lógica de cobrir buracos. Mas para cobrir buracos, alguém tem que fazer o buraco. E o que eu coloquei aqui é que há uma intenção de esburacar o SNS de forma a que ele caia e depois podemos dizer, não é por isso que nós precisamos do privado. Portanto, quando nós colocamos, o Estado tem a capacidade para fazer o que quiser. Depende da vontade e da ação do governo. E nós, na realidade, tivemos sucessivos governos que procuram, através do Estado, acabar com aquilo que conhecemos como o SNS. Até colocando nas PPPs, a coisa não é assim tão linear. Até um dado concreto no Hospital de Braga é que o tempo de espera das cirurgias coloretais ficou o menor tempo de espera de todo o país após o final das PPPs. Isso não vai mais longe. É porque partidos como a PSD e a Iniciativa Liberal chumbaram a proposta da nova ala cirúrgica do Hospital de Braga na Assembleia da República, apesar de terem aprovado a recomendação na Câmara Municipal de Braga. E acho que pronto, esta questão, até tocando aqui, pronto, outra questão do PSD, que a questão salarial e as condições dos profissionais do SNS realmente é o foco central, não é? Tal como eu coloquei, os protagonistas da política de direita perceberam-se que é por aí que se vai conseguir destruir o SNS. E portanto acho interessante agora o PSD comprometer-se a resolver na próxima legislatura estes problemas, quando já lá estiveram, quando diminuíram o orçamento para a saúde no último governo que lá estiveram, e mais, não colocando só no PSD, mas colocando um bocado todos no mesmo saco. Não é? Em que houve várias lutas dos enfermeiros, dos médicos, e o que nós verificámos foi que o governo fez ouvidos moucos, não é? Perante as reivindicações, os trabalhadores sabem como é que se vai resolver os seus problemas, sabem qual é o passo a dar, não é? Mas por alguma razão, ela certamente ideológica, não é? O governo não pretende seguir com essas soluções. E acho que as pessoas, para viver, para além de precisarem de dinheiro, precisam de uma coisa, que é de saúde. E a saúde liberalizada, como sabemos, por muitos outros países do mundo, não garante de todo o acesso à saúde. Eu queria só dizer uma coisa que Eduardo.
nós não pretendemos destruir o SNS, muito pelo contrário. Nós pretendemos um alargamento do SNS. Nós pretendemos melhorar as condições de trabalho dos profissionais do SNS. Só queria deixar essa... Agora sim, Manuel Barbosa. Então, para responder aos 2 pontos que identifiquei do António Joaquim, em primeiro lugar, as PPPs são muito fáceis de explicar. Os Estados, em geral, e o Estado português em particular, estando endividado como está, nem sempre tem os capitais necessários para construir todas as infraestruturas necessárias, para disponibilizar por si próprios todos os serviços necessários. E as parcerias público-privadas são uma ferramenta de gestão do Estado que permite ao Estado oferecer um serviço público aos cidadãos e aos privados retirar algum lucro, tendo alguns clientes garantidos. É uma parceria que beneficia os dois e não há... O PC não vê nenhum problema de maior nisso, não é uma tese conspirativa como o PCP tenta pintar, é uma maneira normal de um Estado oferecer um serviço aos seus cidadãos, se o Estado realmente considerar que oferecer o serviço aos cidadãos é a prioridade e que as questões filosóficas abstratas são uma coisa secundária. Quanto à questão que foi levantada a diferença entre as propostas do PSD agora e as propostas do PSD em 2011 é incomparável a situação económica que o PSD enfrentava quando entrou no governo em 2011 e a situação económica em que o PSD concorre ao governo agora. A explicação direta aqui que me perguntaste diretamente é essa, é que em 2011 de facto eram necessários cortes, não havia condições económicas para fazer aumentos nos setores da saúde ou em qualquer outro, hoje é possível, é só isso. Muito bem, vamos avançar neste programa de hoje, do Ideias com Jota. António Joaquim, nos últimos dias tem-se assistido a um conjunto de discussões no Parlamento, uma delas a tentativa de avançar com a legislação em várias áreas e uma delas tem a ver com a questão do lobbying. Exatamente. Eu acho esta questão interessante, porque nós, nos últimos 2 debates da Assembleia da República, vimos, de certa forma, as prioridades de cada um, agora que a legislatura está mesmo a acabar, que acaba dia 15. E vemos, mesmo as prioridades de cada um e a bipolarização que realmente está em causa. E vimos que o PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal e PAN dão prioridade a mais uma tentativa de legalização do crime de tráfico de influências, que é disso que se trata o lobby, não é? Para facilitar as negociatas com os grandes grupos económicos. E o lobby tem por objetivo, tem até por sua natureza, a influência do poder económico sobre o poder político, com a finalidade de condicionar a sua ação. Essencialmente é isto. O poder económico, procurar perceber como é que consegue influenciar o poder político a agir de uma certa forma, a servir os seus interesses. Portanto, não houve em nenhuma circunstância, António Joaquim. O lobby, claro que não. Isto é tráfico de influências. E o tráfico de influências é um crime e tem que ser combatido. Não deve ser regularizado, não deve ser legalizado, não é? É de ser combatido. E esta ideia de criar um negócio onde a mercadoria é a capacidade de influenciar o poder político e subordiná-lo, aos seus interesses, é profundamente perverso, não é? E com isto, acho que não pode ser desligado do último ano. E nós aqui no Ideias com Jota, em 2023, discutimos isto muitas vezes, da questão dos casos e casinhos, da corrupção aqui e ali, do facto da TAP já vir muito atrás, tudo mais alguma coisa. Eu acho que isto não pode ser desligado, não é? Acho que todas estas propostas, de certa forma, pretendem passar uma esponja sobre as reais causas dos fenómenos de promiscuidade e corrupção. Causas ligadas à entrega dos setores estratégicos ao privado, que, exatamente por serem estratégicos, não é? Têm que ter ação política e, portanto, querem ao máximo subverter essa ação política aos seus interesses. E acho que, e isto mostra a prioridade nesta fase. Agora que a legislatura está a acabar, o que importa é mesmo conseguir legalizar o tráfico de influências, não é ter um controle dos preços para a malta conseguir pagar as contas de supermercado, não é controlar as rendas para garantir que mais ninguém é despejado, não é aumentar salários para garantir que a inflação não come ainda mais o nosso poder de compra, que ainda não foi reposto, desde pelo menos a guerra da Ucrânia, em que a inflação disparou muito, e acho que está aqui a verdadeira bipolarização. Se é que continuamos com este caminho de que nós não queremos destruir o SNS, só queremos melhorar, transferindo todas as coisas importantes para o privado, que nós não queremos de tráfico de influências, só queremos que os privados tenham alguma coisa a dizer sobre como é que o governo funciona e o que é que ele faz, ou se avançamos por um caminho diferente, um rumo alternativo, um rumo de valorização dos serviços públicos, dos setores estratégicos do Estado, um rumo de combate à promiscuidade e à subordinação do poder político ao poder económico. Muito bem. Manuel Barbosa, fala-se de lobby.
que noutros países está institucionalizado, é aceito, está devidamente enquadrado legalmente, mas no final de uma legislatura com estas características em Portugal, com eleições marcadas, não havia possibilidade de esperar mais um pouco em vez de se avançar com esta questão que pode configurar, como dizia o Dr. Joaquim, o tráfico de influências. Concordo, Rui. Acho que a questão da regulamentação do lobby é uma questão muito atual, que tem muito a ver com a operação influencer agora, que preocupa os portugueses agora, e era importante que as soluções para essa questão fossem apresentadas aos portugueses, que os partidos apresentassem o que propõem e que fossem sufragadas e que a questão fosse legislada na próxima legislatura com propostas sufragadas pelos portugueses. O que aconteceu aqui, nestas últimas sessões do Parlamento, é simples explicar. O PS tenta fugir às suas responsabilidades e, uma vez que sai do governo em escândalo, tenta ir às eleições com a bandeira de que fomos nós que regulamentamos o lobby. É só isso. Parece-me evidente que é uma questão que preocupa os portugueses agora e que deve ser discutida em eleições e resolvida mais tarde, tendo os portugueses sufragado as opiniões de cada partido sobre esta questão. Dito isto, parece-me claro que a regulamentação do lobby era algo positivo para a democracia portuguesa. Como o Rui disse, já acontece em vários países europeus, já acontece ao nível das instituições europeias, acontece também, de certa forma, nos Estados Unidos. Era positivo que houvesse lobbyistas profissionais cujo emprego fosse zelar pelos interesses das empresas e que isso fosse regulamentado, público e conhecido, que houvesse registros de que políticos é que se reuniram com que empresas e o que é que foi falado, que houvesse regimes de incompatibilidades, impedindo, por exemplo, que alguém como o Diogo Lacerda Machado, que trabalha para privados, ao mesmo tempo não possa negociar em nome do Estado noutros negócios. Tudo isso seria positivo. Não, as empresas e os empregadores são agentes económicos importantes e é normal que tenham uma voz em decisões da nossa democracia. Tal como os trabalhadores são agentes económicos importantes e, por isso, os sindicatos têm uma voz na democracia e o PCP não se incomoda com essa voz. É a mesma coisa. Eduardo Miranda. Eu penso que a regulamentação é muito importante, até porque as grandes empresas já têm de certa forma esse poder de forma oficiosa e, portanto, é sempre melhor que as coisas sejam transparentes e regulamentadas do que o contrário, e que as coisas sejam feitas nas costas dos portugueses de uma forma pouco ética e pronto, e é isso, não tenho nada a dizer. Mas a minha opinião do Eduardo é uma questão que no futuro irá trazer mais transparência na relação entre o poder político e o poder económico. E eu tenho ideia que sim. Eu tenho ideia que sim, até porque a Iniciativa Liberal luta muito por isso, luta muito por maior transparência e portanto, qualquer tipo de regulamentação nesse tipo de coisas que, como digo, já acontecem de forma oficiosa, irá sempre ser uma vantagem. Dr. Joaquim, ainda sobre esta questão. Eu acho que esta questão, até da operação... Não há mais transparência sabendo-se que... determinado grupo de pessoas, determinadas pessoas defendem determinados interesses e vão se reunir com elementos do governo. Acho que há mais transparência. Agora, acho que o que preocupa a população, efetivamente, é a corrupção, as negociatas, suas portas giratórias. O que preocupa a população não é como é que a corrupção é feita, é o facto dela existir e ser danosa ao país, não é? E esta questão de igualar os sindicatos às empresas é uma piada de todo o tamanho. Então os sindicatos, as associações de estudantes, as associações culturais têm objetivos e têm interesses, não é? Públicos, coletivos. As empresas sabemos que não, sabemos que têm interesses muito próprios e temos uma longa história desse sistema produtivo, não é? Para saber que as empresas, quando é necessário, vão ser danosas ao interesse público para se salvaguardar, vão ter todo o tipo de questões, pronto. E, portanto, eu acho isto de certa forma uma piada, não é? Equivalar os sindicatos, associações de estudantes, portanto, organismos coletivos de interesse público a uma empresa que, contribuindo de forma pública, contribuindo através dos impostos, que através do lobby vão tentar diminuí-los ao máximo e reduzir ao máximo a sua contribuição pública, e que já o fazem, não é? Ainda que de forma ilegal, têm interesses profundamente
opostos, não é? Contraditórios. E acho que é isto. Aumenta a transparência, aumenta, no regime fascista, a transparência era muita, porque os presidentes dos grêmios operários e os presidentes dos sindicatos eram os patrões. E eram eles que faziam as negociatas com os ministros para perceber onde é que eram as transferências. A transparência era total. A questão é que não estava correto e lesava a grande parte da população para o proveito de um pequeno nicho de pessoas que controlavam os meios de produção. E o que está colocado aqui é isto. É o poder político ser condicionado pelo poder económico para seguir a sua vontade. E isto é profundamente perverso. Manuel Barbosa. Então, se puder, aquilo que eu retiro da declaração do António Joaquim é que o PCP tem um dogma com as empresas. A questão dos sindicatos e do lobby é exatamente a mesma. São instituições que defendem interesses particulares. Os sindicatos defendem o interesse dos trabalhadores, tentam aumentar os salários, diminuindo os lucros das empresas e vice-versa. É exatamente a mesma questão. Um é um interesse coletivo, o outro é privado. Até porque a empresa é composta pelos trabalhadores, sim. Não é? Mas, por acaso, os interesses da empresa são contraditórios com os dos trabalhadores. O interesse da empresa é sempre aumentar ao máximo a taxa de lucro, não é? E se nós não tivermos técnicas mais avançadas, se não conseguirmos melhorar a linha de produção, a única forma de aumentar a taxa de lucro e de encontrar novos mercados é baixando o capital variável, não é? Baixando o gasto que temos com as pessoas. Portanto, está aqui um profundo contraditório. O trabalho é coletivo. Quando nós vamos a uma fábrica, temos várias pessoas para produzir a peça. Mas, ao mesmo tempo, o lucro desse trabalho é individual. Vai para o capitalista e não para os trabalhadores. Nós vivemos num sistema, o sistema capitalista está cheio de contradições. Portanto, dizer que estamos aqui todos para o mesmo, ou que é a mesma coisa, a empresa ou os trabalhadores, não... Quer dizer, é o básico da ciência política saber que tem contradições profundas, não é? Não tem contradições profundas, tem por vezes interesses que conflitam com... Na gênese. Manuel. Não é isso. O Eduardo, não sei se quer acrescentar algo além desta questão do lobby, dos lobbies, do lobismo. Sim, claro. É assim, nós se olharmos para um interesse de uma empresa como um interesse diabólico, claro que vamos ter sempre esta opinião. Agora, nós também temos que ter a noção que o interesse coletivo também pode ser um interesse empresarial, porque, por exemplo, nós temos um país que é composto por uma grande parte por empresas, por micro e pequenas empresas. Portanto, nós também temos que ter a noção de que o interesse empresarial também pode ser um interesse coletivo. O interesse empresarial de pagar menos impostos também pode beneficiar o trabalhador. Mas existe uma grande parte... pequenas e médias empresas não vão ser elas que vão ter as empresas de lobby. Depende. Mas depende. Não vai ser a Dona Rosa ali da mercearia que vai estar... Não, mas há associações coletivas para as empresas. Exatamente. E depois nem é só isso. Mesmo trabalhando numa empresa grande, o interesse de uma empresa grande, multinacionais, por exemplo, também pode ser muito importante para o interesse coletivo da população, porque há muita gente que trabalha para essas empresas e que, com regimes fiscais mais favoráveis, podem ter a sua vida muito melhorada. Portanto, nós também temos que equilibrar aqui um bocadinho a balança, porque é assim, eu se for a pensar, por exemplo, nos sindicatos, e agora falando dos sindicatos de enfermeiros, eu posso dizer que eu se fosse enfermeiro, não estava contente de maneira nenhuma com o trabalho que o sindicato estaria a fazer em meu nome. Fez os seus interesses. Exatamente. E, portanto, eu acho que todo o tipo porquê? Por causa de tudo aquilo que nós discutimos anteriormente. Deles lutarem por mais... Então tu disseste que era preciso valorizar os profissionais da saúde. Os sindicatos de enfermeiros lutam pela sua valorização. Mas não lutam o suficiente porque é assim... Não é verdade. Mas é verdade. Não sabia que a iniciativa liberal ia ser tão radical com as greves e com a luta sindical. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o facto de, ao defender talvez o interesse privado, o interesse privado, se calhar nós conseguimos dessa forma, já que os sindicatos não conseguem, se calhar conseguimos nós, através destes mecanismos, conseguimos salvaguardar melhor os interesses dessas classes. É uma possibilidade. E até então... colocava aqui uma questão, que era, então, regulamenta-se o lobby. E, então, o lobby da saúde, no fundo, o tráfico de influências fica legal, deixa de ser crime. Então, o lobby da saúde
Os hospitais Ninguém fala de privados... tráfico de influências, ninguém Não, está é a falar isto, disso. é Não isto. é isso. O lobby não é. Não, é tal Não como é. tal como há bocado e disseste que era a mesma coisa que a corrupção e não é. O lobby e a corrupção não é a mesma coisa. Mas continua assim. Tem a mesma natureza, não é? Porque a finalidade é condicionar a ação do poder político através do poder económico. Pronto, é uma mercadoria, é criar uma empresa, um negócio em que a mercadoria é a capacidade de influenciar o poder político e condicioná-lo aos interesses de quem paga. Não, a finalidade é que o poder político democrático esteja sujeito a todos os participantes e a todos os interesses da sociedade. Portanto, é isso. não, tu enquanto uma democracia empresa de lobby, o teu interesse é subordinar o poder político para ele seguir os interesses da pessoa que te pagou. Sim, e o propósito dos sindicatos é subordinar a política do governo ao interesse dos trabalhadores e por aí fora. Exatamente. Para todos os setores. Exatamente. A diferença é que aqui não há negociatas milionárias. E portanto eu pergunto isto. Não, o lobby da o lobby saúde... não é negociatas milionárias. Ai não. O lobby é dar Os exemplos históricos que temos dos outros países, os Estados Unidos, o grande lobby a favor do tabaco, não devemos ir por aí. Eu percebo que isto está dentro da regulamentação para não permitir que seja contra a saúde das pessoas ou algo do género. Mas colocava isto, então vamos ter um lobby da saúde. Alguma vez na vida vai o negócio da saúde privada, não é o que eu chamo de negócio da doença, porque se fosse da saúde não rende lá muito, vai valorizar o SNS? Alguma vez na vida vai pagar para influenciar o poder político a valorizar o SNS, a valorizar os trabalhadores públicos, a valorizar os enfermeiros que não sejam da sua empresa? Vamos ter sim, força. Uma coisa é concordarmos ou não com aquilo que os lobistas, que as empresas depois defenderiam a partir dos lobistas. Outra coisa é se as empresas têm legitimidade ou não para ter os seus interesses defendidos de forma legal, transparente e clara. E isso tem. Concordemos com esse interesse ou não. Muito bem, cada um dos comentadores neste Ideias com J escolheu um tema. Já fomos aos assuntos escolhidos pelo Eduardo Miranda da Iniciativa Liberal, o António Joaquim da JCP, e agora é a vez do Manuel Barbosa da Juventude Social Democrata Bracarense, que vai falar da nova Aliança Democrática, uma fórmula aparentemente vencedora, que junta PSD, CDS-PP, agora também o PPM, e que deixa de fora a Iniciativa Liberal. É verdade, é um pouco falar em causa própria, mas o PSD, como já é sabido, concorrerá em princípio às eleições legislativas coligado com o CDS e com o PPM. Aliás, o Conselho Nacional é hoje em Braga do PSD para deliberar sobre essa questão. A questão da coligação é interessante, não só em isolado, porque é interessante, mas também como parte do percurso que Luís Montenegro tem feito como líder do PSD. Luís Montenegro teve um início como líder da oposição não muito eficaz, coisa que o próprio até assume, e houve uma mudança quando o governo caiu, quando se transformou em candidato a primeiro-ministro, em que se tornou bastante mais incisivo, bastante mais eficaz, começou a falar com bastante mais eficácia. O PSD teve um congresso no final do ano passado, em que Luís Montenegro saiu com outra pujança, conseguiu unir o partido à sua volta, juntou pessoas de várias fações, para além da sua, juntou várias figuras de peso da fação do Rui Rio, juntou pessoas descontentes com o governo de Passos Coelho, como Manuel Ferreira Leite, que lá esteve a apoiar, conseguiu unir o partido à sua volta, sair do Congresso com uma dinâmica de força, e agora, sucessivamente, primeiro com o CDS e depois com o PPM, começa a conseguir federar a direita à sua volta e formar uma grande frente de direita para realmente mudar o governo. Já no final do ano passado havia uma sondagem em que a coligação do PS e CDS, juntamente com a IEL, já estavam próximas da maioria absoluta, o que põe logo de parte a questão da coligação com o Chega, que Luís Montenegro, de resto, já esclareceu. E há aqui uma dinâmica realmente de crescimento e de força em que o PS está que não conseguiu nas últimas duas legislativas. E que pode potenciar o regresso do CDS ao Parlamento. A Iniciativa Liberal, Eduardo, volta novamente a ir a votos não coligada, no fundo testar-se a si próprio também e as suas propostas junto do eleitorado. Lógico que sim. A Iniciativa Liberal tem um objetivo e esse objetivo é muito claro. Tem as suas próprias ideias e tem pessoas que acreditam nessas ideias e, portanto, a Iniciativa Liberal vai estar a representar essas pessoas, não vai estar a servir de muleta a outros partidos. A Iniciativa Liberal não quer desaparecer depois das eleições e, portanto, o foco da Iniciativa Liberal e corria esse risco se fosse nesta aliança democrática? Pelo menos, é assim, não consigo fazer uma análise histórica, consigo fazer apenas uma análise a curto prazo, naquilo que foram os últimos anos,
E se nós olharmos para partidos que fizeram acordos parlamentares, seja aqui no continente, seja nos outros nas regiões autónomas, nas regiões autónomas, que mesmo quando os acordos não são cumpridos pelo governo, a população, a forma como a população responde é penalizando os partidos que penalizam o governo por não cumprir os acordos. Aconteceu com o PCP e o Bloco de Esquerda, e aconteceu com o CDS. O CDS desapareceu estando numa coligação propriamente dita, não foi apenas por acordos. Portanto, a Iniciativa Liberal está a representar a sua população, está a representar um conjunto de pessoas que não teve voz durante muito tempo em Portugal, e portanto faz todo sentido irmos a eleições sozinhos. É isso que vamos fazer, e é isto. De qualquer maneira, ainda antes de ouvir o António Joaquim, esta Aliança Democrática, versão 2.24, esta Aliança Democrática pode polarizar os votos à direita e roubar votos à Iniciativa Liberal. Não estamos totalmente seguros disso, até porque eu, estando dentro do partido, posso dizer que conheço muita gente que não concorda com essa ideia. Não concorda. Nós estamos a apresentar como uma alternativa diferente de tudo o que existe, e se nós nos juntássemos à Aliança Democrática, ainda por cima como os terceiros, não é? Porque nunca seria referido PSD mais CDS mais IL, seria sempre... desculpem, não seria a IL em segundo lugar, iria ser sempre o CDS em segundo lugar. Portanto, nós iríamos sempre ser uma muleta. Haveria muita gente que deixaria de acreditar nos princípios da IL e iria achar que é mais do mesmo. E, portanto, nós, como eu disse, é um projeto a longo prazo, nós temos a noção daquilo que tem sido o nosso crescimento, tem sido um crescimento regular, tem sido um crescimento sustentado, e nós estamos, o nosso pensamento é a longo prazo, e queremos continuar a dar voz às pessoas que representamos. Muito bem, António Joaquim. À esquerda, o PCP vai concorrer sozinho, com a Coligação Democrática Unitária, com independentes, com o Partido Ecologista, os Verdes. Como é que a esquerda se pode preparar para enfrentar uma nova aliança democrática, pelos vistos revigorada? Pois é, isto não é a primeira que enfrentamos, não é? Eu acho que esta ideia de uma nova aliança democrática é interessante, não é? Acho que o PSD, o CDS e o PPM, pronto, agora já, perante a crise que a direita enfrentou a partir de 2015, acho que estão a procurar, não é, reinventar e procurar mudar de imagem, e se calhar não é o mais certo, porque já é uma imagem antiga, pronto, se calhar reciclar ou reutilizar uma outra imagem. Mas acho, pronto, que ainda assim não vai conseguir esconder a política que defende, as questões de fundo, e que são questões contrárias aos interesses dos trabalhadores e da população. E acho que para isso até é interessante olhar para o que foi a Aliança Democrática, não é? E até nós falámos do SNS, acho que isto é interessante. A Aliança Democrática agora já não tenho a certeza, mas acho que foi em 79, procurou revogar a lei do SNS. O Tribunal Constitucional é que não aprovou. Portanto, já temos aqui uma linha muito clara daqueles que nos dizem que querem valorizar os profissionais da saúde. Basta olhar para as votações, tanto ao dia de hoje como há 40 anos atrás, e vamos ver que a linha política é igual. No 1º de maio de 82, acho que é uma data que nenhum português deve esquecer, em que o governo mandou, pronto, exercer uma brutal carga polícia de choque sobre os trabalhadores no Porto, na comemoração do Dia do Trabalhador, que resultou em mortes, e que, pronto, foi uma carga brutal e muito longa, desde a noite anterior, portanto, antes do dia 1 até mesmo para o 1º de maio. Há que lembrar as muitas greves gerais que foram levadas a cabo, com centenas de milhares, 250, 300 mil trabalhadores na rua a protestar as medidas da Aliança Democrática, as revisões constitucionais, não é, que pretendiam liquidação de direitos e de liberdades, e acho que isto tudo não é para esquecer, e devemos agora até transpor para o dia de hoje, porque nós vemos que já está tudo pronto para as eleições. Está tudo pronto já para prometer tudo mais alguma coisa. Isto até me faz lembrar
quando o António Costa foi a Viseu, prometer um hospital e prometer uma linha de comboio, prometer tudo mais alguma coisa, e depois não se concretizou nada. E acho que é um bocado isto, eu já vi, não é? Agora o PSD prometer que as pensões iam passar todas por 820 euros. Quando nós apresentámos o aumento... Não foi essa a proposta, mas continua. Então irás corrigir. Mas quando nós apresentámos o aumento da pensão, o PSD votou contra. Quando nós apresentamos o aumento dos salários, o PSD vota contra. Quando nós apresentamos medidas concretas que são apoiadas pelos sindicatos dos enfermeiros, dos médicos, o PS, PSD, Chega a Iniciativa Liberal, todos se unem, às vezes todos juntos, às vezes uns com os outros, às vezes um ou outro isolado, mas unem-se todos para impedir esta mudança política e avançar, continuar a política que tem sido levada a cabo há décadas no nosso país. Portanto, acho que o que está colocado aqui para as forças de esquerda, para a CDU, para o PCP, para os Verdes, para muitos amigos que integram a CDU, o que está colocado aqui é a efetiva mudança de política, é mudar de rumo, porque não nos vale a pena, não é? Ter um PS pós-geringonça, que pratica a mesma política, que é apoiado por esses partidos, que ajuda a destruir o SNS, que se recusa a aumentar os salários. O que nós realmente precisamos, não é? É de mudar de política e de dar força à CDU, uma força coerente, uma força que mostra que o que aprova na Câmara Municipal de Braga apresenta também e aprova na Assembleia da República. O que diz este mês, passado 3 meses, se houver eleições antecipadas, não muda de opinião, nem vai fazer promessas vazias. Está cá para a luta coerente todos os dias, ao lado dos trabalhadores da população, na rua, nas empresas, nos locais de trabalho, nas escolas, inclusive com a JCP, e portanto acho que a malta sabe para o que nós estamos cá. Não é um partido centenário que tem esta luta pela frente, que não está aqui por este ou aquele tacho, não está aqui pelas eleições, está aqui por uma mudança muito mais... Manuel Barbosa. Bem, sim, a primeiro lugar, então, ao meu colega da Iniciativa Liberal, há 2 coisas que ele diz que acho que são verdade. A primeira é que, de facto, a IEL tem um projeto para o país bastante diferente do PSD, bastante diferente dos restantes partidos à sua volta, e que politicamente faz bastante sentido os 2 partidos concorrerem separados. E a segunda coisa que ele diz que é absolutamente verdade é que há muita gente que votava na IEL separada que não votaria na IEL coliada com o PSC. E diria até que o oposto também é verdade. Há muita gente que votaria no PSC que não se reveria numa coligação com a IEL ou no liberalismo da Iniciativa Liberal. Acho que há outras questões que ele não mencionou. A dinâmica de crescimento em que a IEL estava já não continua com a atual liderança. Há os problemas internos da Iniciativa Liberal. É preciso esclarecer se o Rui Rocha ainda tem a IEL unida à sua volta ou se só representa metade da IEL e a facção de Carla Castro está fora. Há outras questões que levam a que essa coligação não fizesse sentido. Acho que faria sentido um acordo após as eleições, mas a coligação pré-eleitoral não. Ao Manuel Joaquim, não tenho muito a responder, até porque se a principal crítica que o PCP tem à AD são factos de há 40 anos, então é porque tudo... A AD não existe fora de há 40 anos. Então é porque tudo até... Só o nome agora. Ou a candidatura do PS, então é porque tudo o resto da candidatura do PS deve ser ótimo. Sobre a proposta de Luís Montenegro, aquilo que o PSD propôs foi aumentar o complemento social para idosos para 820 euros, o que significaria que todos os idosos portugueses receberiam 820 euros por mês, e esse rendimento estava garantido para todos os idosos. Aqueles que tivessem rendimentos próprios já os tinham, tanto pensões como rendas ou outros rendimentos recebiam isso, os que recebessem menos de rendimentos próprios receberiam então o restante do Estado. A medida é diferente do PCP por isto mesmo, porque considera os rendimentos próprios que os idosos têm. Garante o objetivo na mesma, no sentido em que garante um rendimento mínimo a todos os idosos portugueses, mas os custos são comportáveis. É uma medida mais sensata, mais responsável do que a medida que o PCP propôs. Isto, embora seja um bocado fora de tema, já foi levantado 3 vezes pelo Manuel Joaquim, a questão do PSD votar... Desculpa, António Joaquim. O facto do PSD votar de forma diferente para a Câmara e para a Assembleia, na Câmara e na Assembleia da República é muito fácil de explicar. O PSD não funciona como a PCP, as pessoas têm pensamentos próprios e votam no cargo em questão de acordo com o que pensam. Não somos um partido hierárquico, não cumprimos ordens de cima. É isso. Muito bem, estamos a chegar ao fim do tempo do programa. Não sei se mais alguém quer acrescentar. Claro que sim. Eu peço desculpa, mas agora tenho que responder, não é? É assim, o partido da Iniciativa Liberal está unido, apesar daquelas vozes que às vezes aparecem. O partido está unido, o partido está coeso e o partido está mobilizado.
independentemente desses problemas internos que existem em todos os partidos. Infelizmente, vocaliza-se um bocado mais na IEL, talvez porque as pessoas se sentem mais... o militante mais comum da IEL é uma pessoa que se sentiu mobilizada. Ninguém o chamou para o partido, ninguém andou a convencê-lo para vir para o partido. Foi alguém que estava no sofá e que se levantou e que foi dizer algumas coisas. E, portanto, se calhar as pessoas são mais vocais por causa disso. Mas mesmo a facção que apoiou nas últimas eleições do partido a Carla Castro está com o Rui Rocha. O partido está coeso. E, portanto, nós, apesar de já não estarmos com essa dinâmica de crescimento que tivemos noutras alturas e de termos alguns problemas, nós olhamos para isso como motores de crescimento. Nós somos um partido muito jovem, é normal que estas coisas às vezes aconteçam, haverá alturas em que cresceremos menos, haverá alturas em que cresceremos mais. Nós neste momento estamos a crescer até bastante a nível de militantes, podemos não estar a crescer tanto a nível de sondagens, as sondagens também são o que são, mas queria reforçar mais uma vez esta nota, que o partido está unido, o partido está coeso, está mobilizado e irá apresentar certamente ideias que irão lutar por um Portugal bastante melhor do que o que temos hoje em dia. Muito bem, então, Joaquim. Pronto, eu acho que isto de olhar para a AD no passado e agora, a AD agora ainda não existe, ainda não há um programa, ainda não há nada para eu também poder batalhar, mas olhar para o passado ajuda, e o que eu tentei fazer era um paralelismo, porque acho que a origem de classe da AD antes e agora, os objetivos, o modo de atuação é o mesmo, é o desinvestimento público, é a política de baixos salários, mas veremos, não é? A ação concreta o dirá, porque as palavras sinto que valem pouco. E acho também profundamente incoerente num sítio o PSD defender isto e noutro sítio defender aquilo. Mas isto é uma perspectiva própria. Dizer o quê? Que não importa muito bem, isto agora de um modo mais geral, da nossa perspectiva, não importa muito bem o protagonista da política. Não importa se é o PS, se é o PSD, com a AD, sem a AD renovada ou com outra sigla qualquer, com ou sem o Chega. O que importa verdadeiramente é a política que se pratica, e nós sabemos que estes partidos, porque já tiveram maiorias absolutas, já tiveram coligados de todas as formas possíveis, praticam um tipo de política e já sabemos que a população não gosta dela. O que precisa é de uma mudança política, uma política alternativa, patriótica e de esquerda, que vá de encontro aos seus interesses. Eu concordei até ao patriótico e de esquerda. Agradecer ao António Joaquim, da JCP Bracarense, ao Manuel Barbosa, da JSD de Braga, e ao Eduardo Miranda, da Iniciativa Liberal, também de Braga, a vossa presença hoje aqui neste Ideias com J, bem animado, bem discutido, bem debatido. Agradecer a vossa presença, desejar-vos novamente um bom ano, e para aqueles também que nos acompanharam através da rádio, ou então na rede social Facebook do Jornal Correio de Minho, e lembrar que este programa é repetido ao domingo, pouco depois das 9 da manhã. À quinta-feira, na Antena Minho, os líderes bracarenses das Juventudes Partidárias debatem na rádio as políticas locais e nacionais para os jovens. Ideias com J. À quinta-feira, entre as 19 e as 20. Também disponível em podcast em antenaminho.pt e no Facebook Antena Minho.